Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Projeto visa avaliar a prevalência de desnutrição aguda em crianças da região metropolitana de Sorocaba. Sobre este assunto, vou conversar com o professor Dr. Eric Diego Barioni, ele que é coordenador do curso de Biomedicina da Universidade Uniso, Universidade de Sorocaba. Satisfação imensa tê-lo conosco aqui no portal RMS News, professor. Oliveira Júnior, todos aqueles que nos assistem, nos acompanham pelos vários canais da RMS News. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre esse projeto tão importante para os nossos estudantes aqui da universidade e também para a população da região metropolitana de Sorocaba. A satisfação é nossa, professor, e vamos descrever um pouco sobre esse projeto. O grupo de pesquisa ARTOX do curso de Biomedicina da Universidade de Sorocaba, a nossa Uniso, esse grupo visa desenvolver uma pesquisa que busca avaliar a prevalência da desnutrição aguda em crianças da região metropolitana de Sorocaba e associar esses quadros com resultados de exames parasitológicos de fezes positivos nessas crianças. Professor, explique para a gente aqui o que despertou este tema dentro deste grupo a ser pesquisado com recorte para a região metropolitana de Sorocaba. Legal. Então, o grupo de pesquisa ARTOX, ele é um grupo que nasceu no curso de Biomedicina da Universidade de Sorocaba. Então, vários professores aqui da universidade e estudantes do curso de Biomedicina participam ativamente desse grupo de pesquisa, que tem vários trabalhos publicados já em revistas científicas de impacto nacional e até internacional. Nós temos professores de outras universidades que trabalham com a gente nesse grupo de pesquisa. Então, nós temos professores da Universidade de São Paulo, nós temos professores que estão fora do Brasil, em outras instituições de educação superior e que participam com a gente. E nós temos também médicos, médicas de institutos de diagnósticos da cidade de Sorocaba, como é o exemplo do IDS Sorocaba, o Instituto de Diagnósticos, e nós temos médicos, médicas desse instituto e de outros laboratórios que participam com a gente. Nós, dentro desse grupo de pesquisa, Oliveira Júnior, objetivamos trabalhar com assuntos de interesse da nossa comunidade. E a nossa comunidade aqui não fala só sobre a cidade de Sorocaba, porque Sorocaba é o centro da nossa região metropolitana, né? A sede da nossa região metropolitana. Então, quando a gente pensa e trabalha, escreve projetos de pesquisa, muitas vezes nós estamos pensando em problemas que não afetam somente a nossa comunidade de Sorocaba, mas toda a região metropolitana. Nós fizemos, antes da pandemia, entre os anos de 2018 e 2019, um projeto de pesquisa num bairro aqui da cidade de Sorocaba chamado Inhaíba. Esse bairro possui uma ação social chamada Ação Social Comunidade Inhaíba. E nós fizemos exames parasitológicos de fezes nas crianças, orientamos as famílias, promovemos educação ambiental e fizemos uma parceria muito importante com a Prefeitura de Sorocaba, onde os casos positivos, né, os casos de fezes
infectadas com parasitas, nós encaminhamos diretamente para a UBS para que a UBS local pudesse, por meio dos seus médicos e enfermeiros, tratar essas crianças. Foi um trabalho que resultou numa publicação, nós publicamos esse trabalho. Para a universidade foi muito importante, porque além de ensinar os nossos estudantes, nós pudemos atender a população, a comunidade, o que é uma ação extensionista para a universidade, e desenvolvemos um trabalho de pesquisa, que eu disse agora anteriormente, foi publicado. E a partir disso, né, nós vislumbramos ampliar esse projeto para mais bairros, quiçá para mais bairros de cidades da nossa região metropolitana, bairros vulneráveis da nossa região metropolitana. A ideia, Oliveira Júnior, e para aqueles que nos acompanham, era simplesmente realizar exames parasitológicos de fezes para investigar a presença de protozoários, de vermes, etc. Mas os médicos que trabalham com a gente trouxeram um adicional e solicitaram que a gente, na verdade, investigasse a desnutrição aguda e tentasse associar esses quadros de desnutrição aguda com prováveis infecções parasitárias causadas por protozoários ou vermes. Esse projeto grande já ficou engavetado desde a pandemia, mas agora, recentemente, o Instituto da Cor nos provocou e nos apresentou um projeto da deputada Marina Elou, que, por meio de um edital chamado Mais São Paulo, estava propondo patrocinar projetos de pesquisa, ações sociais e etc. Então, a gente cadastrou o nosso projeto de pesquisa, vislumbrando, então, avaliar a prevalência de desnutrição aguda e o quanto essa desnutrição aguda em bairros vulneráveis das cidades da região metropolitana de Sorocaba estão associadas a quadros positivos de infecções causadas por parasitas intestinais. E, junto com isso, né, com a proposta do Instituto da Cor, levar educação ambiental e inclusão para essas famílias e etc. Então, basicamente, falei um pouco sobre o nosso grupo de pesquisa, sobre o que levou ao desenvolvimento desse projeto atual e essa parceria que nós temos hoje entre o NISO, IDS e Instituto da Cor. Bom, professor, maravilha para a gente ter um entendimento completo da situação. Eu te pergunto o seguinte, ou seja, vocês vão ampliar uma amostragem inicial já de uma pesquisa, de um levantamento feito em um bairro da cidade de Sorocaba, que é o Inhaíba, né? Mas eu te digo, viu, Oliveira, que os nossos resultados, que eles foram produzidos a partir das ações que a gente fez nessa comunidade, foram muito bons. O número de crianças infectadas por parasitas intestinais nessa comunidade, que atende essas crianças do bairro Inhaíba, né, o número de crianças infectadas foi baixíssimo, o que mostrou para a gente quão importante e foi à época as intervenções dessa comunidade junto às famílias, né? O quão é importante. E a gente quer avaliar em outros bairros vulneráveis se isso se repete, né? E justifica-se isso, né? Na verdade, tendo esse aporte financeiro desse projeto, desse edital Mais São Paulo, justifica-se ampliar essa pesquisa
para toda a região metropolitana de Sorocaba e não ficar somente na cidade de Sorocaba, porque a gente vai ter um aporte, um patrocínio financeiro, então dá para levar isso para toda a região metropolitana de Sorocaba. E eu não posso deixar de citar também, Oliveira Júnior, que nesse projeto que nós fizemos na comunidade em Aíba antes da pandemia, nós tivemos também o apoio de uma indústria da cidade de Itu, chamada DK Diagnósticos, que nos forneceu gratuitamente todos os insumos necessários para a realização dos exames de fezes. E tivemos apoio de laboratórios aqui de Sorocaba também, da cidade de Votorantim, que nos possibilitaram realizar as análises dentro do local, dentro do laboratório, utilizando os microscópios, etc. Então, foi um trabalho integrado de muitas mãos e que trouxe bons frutos para a nossa Sorocaba e agora, quiçá, para a nossa região metropolitana. Ô professor, eu só de forma assim mais objetiva da minha parte também, eu te pergunto o seguinte, que eu quero buscar no bairro em Aíba, o senhor já falou que foi positivo o levantamento, queria que o senhor detectasse quais foram os principais problemas, aquilo que vocês detectaram lá nesse levantamento com as nossas crianças. Então, é aquilo que eu comentei. Lá, os nossos resultados foram positivos, não no sentido de que os exames foram positivos para parasitas intestinais. Não, os resultados foram positivos no sentido de que nós não encontramos crianças infectadas com parasitas intestinais. Então, os resultados foram muito bons, mostrando que a ação social ali da comunidade em Aíba, de fato, tem um papel muito importante junto com a UBS, junto com tudo que envolve ali. Óbvio que esse foi um recorte, Oliveira Júnior, daquela época. Exato. Né? Hoje a gente não sabe como está, né? E com essa pesquisa a gente quer novamente avaliar essas crianças dessa comunidade lá. Porque vocês têm uma amostragem já anterior, então vocês conseguem fazer um comparativo, se houve evolução ou uma regressão. Que ano que foi realizada essa pesquisa, professor? Foi realizada em 2019. Ok. Professor, agora no desenvolvimento, essa outra etapa da pesquisa, abrangendo com uma amostragem maior em termos de região metropolitana, 27 municípios, vocês pretendem todos os 27 municípios? E essa pesquisa, se não tiver esse aporte que vocês estão buscando agora aí, mesmo assim vocês vão desenvolver essa pesquisa? Então, essa é uma pergunta bem importante, Oliveira Júnior. Esse é um projeto que está lá para ser votado. Sendo votado, recebendo esse aporte, a gente vai solicitar aprovação na Comissão de Ética em Pesquisa, que trabalha com humanos, e tendo sido aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa, aí a gente inicia. Nós vamos trabalhar com bairros vulneráveis das cidades da região metropolitana de Sorocaba. Mas ainda nós não temos definidos quais são esses bairros e quais são essas cidades. Se a gente vai focar numa cidade, vai focar mais numa cidade que na outra e etc. Isso tudo ainda está metodologicamente sendo definido, porque adianto para você, o edital surgiu, a gente propôs essa possibilidade de realização, projeto pronto, mas para justificar o aporte financeiro, né, nós ampliamos isso para a região metropolitana de Sorocaba. Então, muito provavelmente, nós teremos que ter alguns encontros com esses prefeitos para tentar avaliar quais são os bairros que mais necessitam, reuniões com os nossos pesquisadores, etc. E, infelizmente, Oliveira Júnior, se a gente não conseguir esse apoio financeiro,
do edital Mais São Paulo, a gente não vai conseguir fazer para toda a região metropolitana de Sorocaba. Pode ser que daí, então, a gente restrinja a nossa amostra a um bairro vulnerável, alguma favela da cidade de Sorocaba, mas nós não conseguiremos sair para outras localidades, porque isso demanda custo e a gente não vai ter como ter esse aporte para fazer isso. Professor, a minha pergunta, eu vou tentando também pesquisar diante da sua fala, levantar determinados temas, questões, para a gente poder ser inserido nesse contexto também. Quando os pesquisadores, eu, por exemplo, num trabalho acadêmico que eu desenvolvi sobre o futuro do rádio na era digital, então a gente, antes de ir para o campo de pesquisa, algo acabou nos provocando. Ouvia-se muito dizer o seguinte: o rádio vai acabar, o rádio não vai sobreviver à era digital. E aquilo dali, naquele momento, me levou na academia a fazer um levantamento, uma pesquisa sobre esse tema. Então você tem algo motivador que leva para aquele determinado cenário do pesquisador. E eu te pergunto, nesse sentido aqui, esse levantamento feito no Inhaíba foi o fator motivador para abrir essa questão, ou vocês têm relatos, né? Relatos de que a situação das nossas crianças na região metropolitana de Sorocaba, o cenário atual que a gente vive, ou o histórico ao longo dos tempos, leva a esse perfil de termos crianças nesse estado de desnutrição aguda dentro do nosso contexto de região metropolitana. O que pretende os pesquisadores ao final desta pesquisa em sendo concluída? Ok, nós temos alguns objetivos com esse trabalho. Levar educação ambiental, levar inclusão, trabalhar essas questões de educação ambiental, inclusão, higiene, e aproximar os nossos estudantes dessas realidades, fazer com que eles consigam, na prática, exercer aquilo que eles aprendem. E isso tudo tem a ver com ensino e extensão. E, com os resultados obtidos, produzir trabalhos científicos, publicações, pesquisa. E o que nos motivou, na verdade, de maneira muito particular, eu te falo que desde 2018 e 2019 eu tenho tido um contato mais próximo com a CUFA, que é a Central Única das Favelas de Sorocaba, e tendo visitado essas favelas da cidade de Sorocaba, eu pude perceber o quanto essas crianças brincam no meio do lixo, o quanto não existe água tratada para essas crianças, o quanto o esgoto corre a céu aberto. E ali a gente tem muita possibilidade de infecções parasitárias causadas por protozoários, por vermes, e que em bairros menos vulneráveis, em locais onde nós não temos favela e temos água tratada, não temos contato com esgoto, isso é praticamente inexistente. Essas infecções parasitárias não são frequentes. Então, a gente precisa olhar para essas populações mais vulneráveis, sejam em bairros mais estruturados ou menos estruturados, como no caso das favelas. Então, esse é o gatilho importante para que a gente tenha pensado nessa temática. Não significa que as crianças da nossa região metropolitana de Sorocaba estão mais vulneráveis, estão mais doentes, que a nossa região não tem estrutura, mas
basta você ir até uma favela, por exemplo, para verificar o quanto a estrutura que nós, fora da favela, estamos acostumados, não está presente nesses locais. Então, a nossa ideia é fazer com que a gente consiga avaliar essa prevalência e dar, e não é assim, quando a gente fala em pesquisa, e em pesquisa envolvendo seres humanos, ainda mais com relação à saúde, a gente não pode simplesmente ir até lá e fazer um diagnóstico e não dar continuidade, né? A nossa ideia é dar continuidade. Então, por meio de parcerias que se firmarão com as UBSs, com a Secretaria de Saúde, com os municípios, a gente dá encaminhamento para essas pessoas, para que elas possam ser devidamente tratadas e que possam se sentir acolhidas e que esse cenário, que a gente ainda não sabe o que vai encontrar, possa, se inadequado, ser revertido para uma situação mais adequada de saúde, bem-estar e etc. Ô, professor, só para a gente trazer o nosso leitor, o nosso internauta nesse contexto, eu queria que o senhor definisse para a gente, no momento da realização dessa pesquisa, qual é a faixa, o recorte ali, a faixa etária dessas crianças que vocês vão trazer para essa pesquisa? Com relação ao nosso grupo de sujeitos de pesquisa, a idade, né? Nós vamos trabalhar com crianças abaixo de 10 anos de idade. Correto. Ótimo. A pesquisa, ela deve apontar a solução para o fim desse quadro de desnutrição aguda em crianças da região metropolitana de Sorocaba, caso seja constatado, professor? Não, a gente, com a pesquisa, vai conseguir orientar a população e reverter esse quadro atual para que ele seja minimizado, para que as consequências da infecção parasitária e da desnutrição sejam corrigidas, mas a gente vai precisar do engajamento da população junto à orientação feita pelos profissionais e também do município, da Secretaria de Saúde, das UBSs, para que esse cenário progressivamente, né, um provável cenário que a gente encontre, seja revertido, seja melhorado e etc. Ou seja, ele será entregue nas mãos dos agentes públicos, da sociedade, para buscar solução para essa questão, caso ela seja detectada, é isso? A gente vai trabalhar junto nessa solução, mas essa solução envolve não somente o tratamento dessas crianças, né? Não somente a orientação dessas crianças, mas a mudança de postura dessas famílias, acesso a água tratada, a esgoto tratado, acesso à educação. Então, a gente vai conseguir identificar um cenário, discutir políticas para melhorar esse cenário, tratar essas pessoas, mas para reverter de maneira perene esse cenário é algo mais complexo e a gente precisa do município, da Secretaria de Saúde, da população, de vários agentes juntos para conseguir progressivamente mudar esse cenário. Professor, agora para a gente encerrar aqui, toda a descrição importante dessa pesquisa para também mostrar que essa pesquisa sobre a prevalência de desnutrição aguda em crianças da região metropolitana de Sorocaba é uma importante pesquisa que busca financiamento, mas que há ali todo um procedimento de votação para que essa pesquisa seja votada. Como que a sociedade pode participar, professor? Legal, então a gente precisa do apoio das pessoas que residem na região metropolitana de Sorocaba, acessando o site da deputada Marina Elou, e nesse site, clicando no link do edital Mais São Paulo, e você pode digitar lá o título do nosso projeto, que é a análise da prevalência de desnutrição aguda em crianças da região metropolitana de Sorocaba, e votando.
os projetos mais votados receberão as emendas para aquisição de recursos para que isso possa ser colocado em prática. Então, a gente precisa do apoio da população votando para que a gente possa seguir adiante com esse projeto de atendimento da população, com esse projeto de pesquisa. Até quando vai a votação, professor? A votação vai até dia 28 de novembro. Dia 28 de novembro, ótimo, maravilha. Então, os internautas poderão acessar o nosso portal. Professor, prazer imenso falar contigo, obrigado, colocamos nosso jornalismo sempre à disposição. Igualmente, Oliveira Júnior, um abraço para você, para os nossos ouvintes e até uma próxima. Nós que agradecemos, professor Eric Barioni, ele que é coordenador do curso de Biomedicina da Uniso Universidade de Sorocaba, professor doutor Eric Barioni, um prazer imenso tê-lo com a gente aqui no portal RMS News e nós vamos continuar acompanhando o desenvolvimento de todo este processo, de toda essa pesquisa, iniciativa importante da nossa Universidade de Sorocaba, a Uniso, por meio do curso de Biomedicina e de todas essas parceiras do curso, porque para o desenvolvimento disso é muito importante essas parcerias. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.